Aleluia, diga Deus é bom. A palavra que nós queremos trazer para você, para nós como igreja, né? Até eu acho que talvez a gente vai cantar essa canção, que como é que nós cantamos, né? Ser uma águia de Jesus. Quem é uma águia de Jesus aqui? Então, daqui a pouco eles vão estar projetando, aleluia, já projetou, Deus é bom. Diga aí, olha eu ali, diga assim, eu ali. Diga, eu sou uma águia de Jesus. Fala para o seu irmão, deixa de ser uma galinha, meu irmão. Diga para ele, deixa de ser uma galinha. Você é uma águia. Diga, você é uma águia. Irmãos, às vezes a gente está se comportando como uma galinha, só olhando para baixo, biquinho. Só vendo problema, só olhando para as circunstâncias, só cabisbaixo, sabe? Você não é um guiné também, tô fraco. Não, você é uma águia, diga eu sou uma águia. A águia, né, ela é um animal que ela representa a majestade do Senhor, né? Ela é uma ave que representa a majestade do Senhor, porque ela voa nos lugares mais altos. Ela consegue ir para as altas montanhas. Ela tem uma visão extraordinária. A muitos e muitos quilômetros de altura ela consegue ver pequenos animais e ela vai lá. Ela tem olhos focados naquilo que ela quer como alvo. E ela consegue. Então a águia é um animal excelente. E Deus, ele se compara lá em Deuteronômio como uma águia. Assim como a águia que voa ao redor dos seus filhotes, assim eu fui com vocês. Então Deus se compara com uma águia e nós também como os filhos de águia, amém? Então eu digo, eu sou uma águia de Jesus. Irmãos, para conquistar uma cidade, galinha não conquista nada, irmão, só pula de puleiro em puleiro. Tem uma galinha na casa da minha mãe, viu? Ela fica em cima do murinho. Aí eu perguntei para a Ana Márcia, né? A pastora Ana Márcia, e ela não vai para o outro lado não? Não, ela só fica aí, nessa altura. Ela não consegue não. Para ela tá ótimo. Já uma águia não é assim, irmãos. Ninguém consegue deter uma águia, entendeu? As montanhas, os problemas, as dificuldades, ela vai além. Quem é a águia de Jesus aqui? Então, para a gente conseguir conquistar uma cidade, Deus quer nos dar Garanhuns. Quem crê que Deus quer nos dar Garanhuns por herança? Ai, irmãos, eu vou visualizar que esse lugar é pequeno para nós, amém? Deus tem uma grande multidão para dar para nós. Quem crê nisso? Sabe por quê? Porque Deus ama as pessoas. Jesus lá na cruz, ele morreu pela salvação das pessoas. Então, Jesus fez a parte dele, está consumado. Mas ele deixou a missão para mim e para você. A missão de conquistar cidades inteiras, nações inteiras. Deus deu para a sua igreja. Diga, eu sou a igreja. Pastor Marcos estava orando pelo pão. Aquele pãozinho não é você, né? Você é o corpo. Aquele pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido, né? Que foi moído. Jesus, ele se doou para a gente provar ele. Então quando a gente toma aquele pão, a gente está o quê? Declarando, Senhor, eu posso ter intimidade contigo, tu és meu, eu posso provar o Senhor. Quando a gente começa de dar ceia, participar, né, do pão, é para simbolizar que você pode ter intimidade. Mas o corpo dele sou eu e você. Ele é o cabeça. Mas um corpo é feito de quê? De membros. Já imaginou se você fosse uma cabeça andando? Não tinha nem como andar, né? Que a cabeça não tem pé, né? Tem que ter pé, né? Mão, tronco. Nós somos o corpo. Quem vai manifestar a presença de Deus na terra é o corpo. Diga, eu sou o corpo. Você é membro desse corpo, meu irmão. Então você precisa fazer a sua parte. Para Deus conquistar uma cidade, Ele conta com crentes em Jesus Cristo. Deus conta com filhos e filhas nascidos de novo. Pessoas que vão mudar a sorte de uma cidade. Quem crê nisso? Eita, tô achando que você... Quem é que está aqui? Diga amém. Estou me animando, né? Porque para conquistar uma cidade, amém. Não conquista nem você, mas quanto mais uma cidade. Para o Senhor conquistar uma cidade, tem que ter gente que sabe quem é em Cristo Jesus. Você não pode ficar quem eu sou. Pode ter essa postura. Você é amado pelo Senhor. E se você não se sente, tome posse que a verdade é que você é amado. Quantas vezes a gente está vivendo como um fracassado porque a gente não sabe quem a gente é? A gente tem que tomar posse da verdade. A verdade não é o que eu sinto, é o que a Bíblia
diz. E Deus vai dar uma cidade para a gente que sabe quem é. Se o Senhor colocou você em um bairro, é para você alcançar esse bairro para Ele. É para os vizinhos que moram perto de você olhar para você e dizer: eis um santo homem de Deus. Não é para os vizinhos dizerem assim: eita, com um crente como esse nunca vou ser. Não, nós somos chamados para manifestar a presença do Senhor no nosso bairro. Quem conhecer a nossa casa onde a gente mora, ali mora um santo homem de Deus. Uma mulher de Deus mora naquela casa. Seus vizinhos têm que lhe conhecer assim: minha irmã querida, uma mulher de Deus. Seus familiares têm que conhecer você assim. Não é o cão chupando manga não, querido. Você nasceu de novo. Dá bom testemunho na sua casa. Manifeste Jesus ali. E quando você errar, peça perdão. Reconheça os seus erros diante do seu pai, da sua mãe, diante dos seus filhos, diante do seu cônjuge. Se humilhe. Dê bom testemunho. Mas chegou a hora de você se levantar para fazer a diferença. Diga amém. Olha para mim, irmãos. Nós nos distraímos até com besouro que passa. Em nome de Cristo, tenha foco na sua vida. O seu foco não é ficar distraído por aí, vendo problema não. O seu foco é ser quem Deus quer que você seja. Você tem que parar de ficar: ai meu Deus. Tá hora de você dizer assim: se eu sou teu filho, eu vou vencer essa situação. Sim. A gente às vezes não se comporta como filho de Deus. Irmãos, se levanta em nome de Cristo. O tempo está passando. Deus tem um chamado. Vidas estão precisando ser alcançadas. No seu trabalho, na faculdade. Dê bom testemunho. Manifeste Jesus, amém? E se não estiver manifestando, se arrepende e começa a manifestar. Até ontem você foi uma tragédia, mas hoje você é homem de Deus, mulher de Deus. Começa a mudar as posturas, porque para conseguir alcançar uma cidade, só filhos e filhas de Deus, que sabem quem são, que assumem sua identidade. Eu não sei se eu sou ou se não sou. Ah, pois seja. O negócio de cair em cima do muro, o muro é do cão. Sai de cima do muro e assume tua identidade. Sou filho de Deus, amém? Abandona o pecado, dê bom testemunho. Até ontem eu vivia assim. Hoje é outro dia. Se levante. Comece a manifestar a presença do Senhor. Deus quer nos dar garanhos por herança. Deus quer que o centro cristão de adoração cresça. Quem crê nisso? Diga amém. Está melhorando o negócio, né? Daqui pro final você vai ter pegando fogo em nome de Cristo. Você tem que se levantar. Quem te conhecer tem que conhecer o fogo de Deus, amém? Quem ele conhecer vai saber: ali é um homem de Deus andando. Era assim que as pessoas diziam. Quando elas viam Eliseu, ele era conhecido como homem de Deus. Nós temos que ser conhecidos assim, irmãos. Gente que nos respeita porque somos homens de Deus. Não é naquele que não sabe nem quem é, não. Para conseguir uma cidade, tem que ser gente que vive Jesus, respira Jesus, ama Jesus. Quem é que ama Jesus? Diga amém. Tá melhorando o negócio, glória. Quem não disse amém aí, se converte dos seus pecados, porque você vai amar Jesus, né? O Senhor, ele encontrou um homem velho de 75 anos, irmãos. Irmãos, eu fico impressionada com Deus. Como é que Deus conta com um velho de 75? E com o outro de 80, que foi Moisés? Eu digo, meu Deus, como é que o Senhor falou dessa? Né? Porque quando chega perto de 80, está se abrindo uma cova, né? Está pertinho dela de morrer. É poucas as pessoas que chegam a 90, 100 anos, não é verdade? Só que Deus não é assim. Deus encontrou um homem de 75 anos chamado Abrão e transformou ele em Abraão, pai de multidões. Veja, um homem de 75. Como que ia ser pai de multidões? Mas Deus é assim. Olha, ele conta com pessoas que ninguém dá um centavo por elas. Mas sabia que essas pessoas que ninguém dá um centavo, quando essas pessoas amam Jesus de todo o coração, revolucionam o mundo. Gente que ninguém dá nada. Conta a história de um homem sapateiro. Ele se converteu sendo sapateiro e ele começou a buscar Deus. Ele revolucionou uma nação. Eu não sei se foi a Índia, pastor Marcos. Foi a Índia, foi? William Carey? Sapateiro?
Meu Deus, deixou de ser sapateiro para ser missionário. Fez algo tremendo. Irmãos, não tem limites quando a gente ama Jesus. Deus usou uma jumenta, Deus pode usar você, Deus pode usar a mim, qualquer pessoa. Até um animal Deus usou. Então Deus pode nos usar, mas Deus quer saber se pode contar conosco. E Deus, quando chamou esse homem de 75 anos, Abrão, ele aceitou o desafio de andar com Deus. E Deus falou promessas tremendas. E nós vamos ler aqui. Olha só o que foi que Deus disse para esse homem aí, em Gênesis 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor. Quem estava falando? Quem estava falando? Diga Deus. Não era qualquer pessoa que estava falando com Abrão. Era Deus. Disse o Senhor para aquele homem de 75 anos. Que foi em Gênesis 12. Aqui ele já estava mais velho ainda. Mas Deus é lindo. E quando Deus começou a cumprir as promessas, ele já tinha 100. Deus é impressionante. Ele usa qualquer pessoa que se dispõe. E diz, eis-me aqui, Senhor. E são obedientes e fazem a vontade dele. Aqui nesse texto o Senhor disse, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Eu queria que você se levantasse bem rapidinho. E você agora vai levantar suas mãos com os olhos abertos. Nós vamos orar por Garanhuns. Norte, sul, leste e oeste. Porque essa cidade é de Jesus, amém? Vamos abençoar a nossa cidade. Pai, nós queremos abençoar Garanhuns. Te abençoamos nessa manhã, Garanhuns. Cidade amada por Deus. Cidade que foi comprada pelo sangue de Jesus lá na cruz. Garanhuns, você tem um dono. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, te comprou lá na cruz. E nós, como igreja neste lugar, queremos te abençoar. Você é de Jesus, Garanhuns. Abençoamos agora cada rua, cada beco, cada casa, cada família, cada bairro de Garanhuns. É do Senhor Jesus. Pela fé, nós vamos ver um grande avivamento. Um grande avivamento. Haja um grande avivamento em Garanhuns. Norte, sul, leste, oeste. Nas casas, nas famílias. Famílias inteiras se convertendo a Jesus. Bairros inteiros. Bairros inteiros. Servindo o Senhor Jesus. Comece a orar pelo seu bairro, querido. Comece a ver seu bairro, seus vizinhos, seus familiares totalmente convertidos. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Levante sua voz, comece a abençoar. Você é povo de Deus, igreja, autoridade espiritual nessa cidade. E nós abençoamos você, Garanhuns. Cada família pertence a Jesus. E a igreja diz amém. Mais forte, diga amém. Aplauda ao Senhor. Quando nós começamos aqui a igreja, Deus nos deu esse outro versículo. Coloca aí o versículo aí que Deus nos deu quando nós estávamos começando a igreja. Atos 18:10. Vamos ler juntos. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Esse versículo Deus nos deu através do missionário Josenildo. Ele estava no nosso primeiro prédio. E Deus usou a vida desse homem para nos dar esse versículo. Que Deus tem muito povo para ser alcançado. E Deus quer te usar, meu irmão. Diga, Deus quer me usar. Ó, irmãos, olha para mim. Está na hora de você sair do comodismo. Há uma cidade para ser alcançada. Existem vidas que estão morrendo sem Jesus. E nós estamos aqui em Garanhuns. Não é à toa. É para conquistar Garanhuns para Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Agora foi fraco. Diga amém. Olhe, você precisa crer. Deus só usa quem crê. Deus só usa crente. A incredulidade mata a vida espiritual. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe.
Deus vai usar pessoas de fé, de pessoas que dizem, pode me usar, Senhor, estou disponível. Olha, Deus vai usar pessoas aqui que vão revolucionar um bairro inteiro. Quem crê nisso, diga amém. Nós vamos contar muitas histórias. Diga, eu vou ser usado por Deus. Eita fraqueza. Diga, eu vou ser usado por Deus. Você tem que reagir, meu irmão, em nome de Cristo. Sair dessa passividade, desse comodismo. Já está na hora de você se levantar e decidir. Deus, conte comigo. Diga, conte comigo, Deus. Olhe, se você quiser, Deus está esperando por você faz tempo. Ele é quem mais quer usar a sua vida. Mas você precisa decidir no seu dia a dia ser usado pelo Senhor. Para fazer grandes coisas para Deus, se começa com as pequenas coisas. Ninguém faz grandes coisas se não for fiel nas pequenas. Seja fiel na sua célula, como membro da célula, como um discipulador. Seja fiel como líder de célula. Cuide bem de cada pessoa da sua célula. Você que é líder de célula, para mim, dê uma olhada e veja que está faltando o culto hoje. Faz uma ligadinha. Cuide bem das ovelhas que Jesus te confiou. Deus não vai usar líderes negligentes. Não. Deus vai usar líderes que cuidam bem das ovelhinhas dele. Que faz questão de ir atrás daquele que está fraco na fé. E traz para perto. E jejua e ora pelas ovelhinhas que Deus confiou. Deus vai usar gente que é fiel no pouco. Gente que é fiel como discipulador. Que cuida bem de cada um. Que faz visita. Que ajuda seu líder. Deus vai usar pessoas assim. E vai levantando, e vai levantando, e vai levantando as pessoas. Quem é fiel no pouco, Deus confia muitas coisas. Mas quem é infiel até numa vida. Olha, tu toma conta desse? Nem toma. Até o que você tem, Deus vai tirar de você. Porque Deus vai dar para quem Ele confia que vai fazer o melhor. Então, Deus está procurando no nosso meio gente que Ele vai contar. Quem é que Ele pode contar nesse lugar? Pois é com você que Deus vai... É com você que Deus vai usar. É a você que Deus vai usar. E se você se consertar, você vai ser poderosamente usado pelo Senhor. Tem que levantar-se e começar a servir. Porque há muita gente para ser alcançada aqui em Garanhuns. Sabe, irmãos? Para a gente ter essa visão de Deus, para conquistar uma cidade, primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os impedimentos da nossa vida. Pode colocar tudo aí. Tire os impedimentos. Sai todo impedimento. Aparece logo aqui a imagem, né? Então nós temos que tirar os impedimentos da nossa vida. E aí, irmãos, aqui em Gênesis. Abra em Gênesis 12. Volte uma página. Versículo 1. Olha o que o Senhor diz para esse homem de 75 anos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. O homem tinha 75 anos. Eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos ele tinha? 75 anos. Só que teve um problema. O Senhor disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas ele não obedeceu 100%. Primeiro impedimento que eu quero falar para você nessa manhã. Você precisa tirar o impedimento da falta de obediência. Tem gente que não está sendo usado por Deus com a visão de conquistador porque está obedecendo. Ah, eu estou obedecendo 99%. Não, ele não quer 99%. O Senhor quer uma obediência 100%. Se o Senhor tem te corrigido, pedido para você deixar algumas coisas, deixe. Mas não deixe pela metade. Ah, eu deixo isso, mas eu não deixo aquilo. Não. A obediência tem que ser o quanto? Fale comigo. 100%. Só que Abraão não obedeceu 100%. E sabe, irmãos, quando nós não obedecemos ao que Deus nos manda fazer 100%, nós vamos ter problemas. A desobediência sempre traz muitos problemas. Por isso nós temos que decidir, custe o que custar. Eu vou te obedecer, Senhor.
A obediência é o melhor caminho. Eu nunca vi uma pessoa obediente ser fracassado na vida. Quem é obediente, Deus abençoa. Está entendendo, irmãos? A obediência, ela atrai as bênçãos. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Elas vêm e elas, sabe o que elas fazem? Elas se grudam em você. Elas correm para te alcançar. Gente obediente é abençoado. Quem diz amém? Seja uma pessoa obediente. Ele não obedeceu 100%. E ele teve problema. Sabe, queridos, tem gente que não cresce na vida espiritual porque não está sendo obediente. Então, se você está desobedecendo a Deus, sendo infiel no seu dízimo, irmãos, se você não consegue ser fiel em dízimo, não tem como Deus confiar vidas. Quem não é fiel no dízimo é um ladrão, irmãos. Deus considera como ladrão, sabia disso? Está roubando a Deus. Porque dízimo é Ele que estabeleceu. Não fomos nós, pastores. Ah, pastor, eu dou dízimo. Não, pastor, é tudo ladrão. Ei, se querem roubar, que roubem. Eu não sou ladrona, não. Ladra, não. Eu sou uma mulher de Deus. E procuro ser fiel. Então, eu dou dízimo também. Sim. Nós não só damos 10%. Deus pediu a nós muito mais. E faz muitos anos. Porque dízimo é do Senhor, queridos. Se você não é fiel no seu dízimo, que confiança Deus vai ter em você? Uma pessoa que é infiel, uma coisinha dessa, como Deus vai confiar uma cidade? Vidas. Deus não vai confiar. Então, se tiver alguém fiel no dízimo, se conserte, se arrependa. Sabe por quê? Porque você está impedindo Deus de lhe abençoar. Porque o Senhor diz, eu repreenderei o gafanhoto. Estava falando hoje de manhã aqui para a sala de aula. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus dá um privilégio de dizimarmos para nos abençoar. Porque quando se fala de finanças, homem nenhum tem poder de estar aqui. Prospere, prospere. Não, a Bíblia diz, eu repreenderei o gafanhoto. Quem repreende gafanhoto é Deus. Através da sua fidelidade, Ele mesmo ordena a bênção sobre você. Às vezes Deus quer lhe abençoar e Ele está sendo impedido pelo seu pecado de desobediência. Tira o impedimento, comece a ser fiel. Descubra na sua vida o que está impedindo de você ser usado pelo Senhor. Ele teve que tomar uma postura. Aqui, no capítulo 13, a Bíblia diz que Deus começou, a falar com ele outra vez. Deus aqui no capítulo 13, no versículo 14, diz o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, ergue os olhos e olha. Irmãos, enquanto ele estava em desobediência, porque ele não mandou ele levar nenhum parente, só a esposa dele, porque são os dois uma só carne. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, deixe seus parentes, vá só me servir. Ele tinha que ir com a esposa, porque eles são um só, mas ele levou Ló. Ele obedeceu o Senhor sim, mas não obedeceu 100%. Ele teve muitos problemas. E isso aí fez com que paralisasse o crescimento dele. Ele não estava mais avançando mais na visão. Ele teve que tomar uma postura. Daqui a pouco nós vamos ver que ele teve que dizer a Ló, Ló, meu filho, tu não pode mais andar comigo não, segue teu caminho que eu sigo o meu. Porque ele, enquanto estava lá na desobediência, ele estava só vendo as circunstâncias, problemas e problemas e problemas. Mas depois que ele tomou a decisão de consertar a vida, então o Senhor falou com ele, ele teve que tirar o impedimento. Paulo era um homem que ele sempre se analisava, o que é que está impedindo minha vida de crescer? E ele tirava os impedimentos. Uma coisa eu faço. Pense num homem determinado, é Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo não era um homem que ficava vivendo do passado. Tem gente que não está prosseguindo para o alvo porque está com feridas do passado, lembranças do passado, com mágoas do passado, com mágoas de Deus. Irmão, se conserte com Deus. Limpe seu coração. Libere perdão para as pessoas que te feriram. Tem gente que não avança por causa de mágoas, feridas, lembranças. Paulo era um homem assim, olha, uma coisa eu faço.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu passado eu resolvo. Eu não fico carregando o passado comigo como um peso. Como você vai correr para o que Deus tem se você não resolver seu passado? Libere perdão. Tire o impedimento da sua vida. Se é algum pecado que você tem que deixar, deixe esse pecado. Se é um relacionamento que você tem que terminar, termina esse relacionamento. Não tem como crente com incrédulo, meu irmão, em nome de Cristo. A senhora ora para saber a vontade de Deus. Está escrita já, no nome de Cristo. Só é você ler. Não há união de crente com incrédulo, meu irmão. Aí fica igual Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Coração dividido. Você precisa tirar os impedimentos. Se é o Facebook que está te roubando de amar Jesus, faz um tempo aí. Deixa um tempo sem ligar a internet. Faça assim, decida. Eu não quero não. Eu vou passar um tempo sem entrar na rede social, porque eu não tenho tempo para buscar a Deus. Tira os impedimentos. O que é que está impedindo de você avançar? Descubra. Se é pecado, deixe o pecado, meu irmão. Tome a decisão. Vai custar, vai. Mas você vai crescer e vai cumprir a vontade do Senhor. Para conquistar, eu devo remover pessoas, coisas, sentimentos que bloqueiam a minha visão. Eu tenho que deixar de ser desobediente se eu quero cumprir o chamado seu. Vocês estão entendendo? Tire os impedimentos da sua vida. O que é que está impedindo você crescer? Faça um jejum. Se você está frio espiritualmente, jejue de Deus. Toque a minha vida, me renove. Tenha um discipulador, um irmão mais velho que vai te ajudar. Para de andar sozinho, sozinha. Meu irmão, tira esses embaraços da tua vida. Porque Deus tem coisas para você. Diga, eu sou uma águia. Se você quer cumprir o chamado do Senhor, tira os impedimentos. A segunda coisa que você tem que fazer é corrigir seu foco. Corrija o seu foco. Olha um oi bem grande. Corrija. Levanta agora os olhos e olha. O Senhor falou para ele. Sabe por que Deus falou isso para ele? Aqui em Gênesis 13. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 13. Versículo 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Olha só o que foi que Abraão disse. Disse Abrão a Ló, olha Ló, não haja contenda, meu irmão, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, a desobediência de Abrão trouxe consequências, trouxe problemas. Sempre desobedecer traz problemas. Sempre, sempre, sempre. Por isso nós temos que ser cumpridores da palavra. Nós temos que ler a Bíblia para praticar, irmãos. Não é ler por ler, é para praticar. E como ele não obedeceu completamente, ele levou Ló com ele. Houve problemas, porque os dois eram muito ricos. A terra não tinha como sustentar os dois. E o que aconteceu? Começou a haver contenda, briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Começou a surgir um mal-estar. Sabe quando numa família sempre há problemas? Sabia que o diabo, ele usa problemas familiares para tirar você do foco. Quantas pessoas não se convertem por causa do marido? Porque se eu me converter, ele não vai gostar. Quantas pessoas não se convertem por causa da esposa? Estão desfocadas. Eu vejo pessoas que estão presas em problemas familiares. Quando não é falta de dinheiro, é doença na família. Quando não é doença na família, é contenda na família. Quando não é contenda na família, tem que aparecer algo para que você não focalize naquilo que Deus tem. Deus, Ele quer que você endireite seu foco, meu irmão.
Sabe por que tem muitos crentes que perdem a alegria da salvação? Está mais morto do que vivo. Oh, meu Deus, a vida com Deus é uma coisa muito grave. Muito peso, eu estou carregando, meu Deus. Pelo amor de Deus. Sabe por que você está carregando esse peso? Porque seu olhar está no lugar errado. Tira o foco, tira os olhos. Deixa os problemas. Olha para o alto, olha para Jesus. Eu fico admirada, irmãos, quando eu olho para Davi. Davi, eu tenho 2 homens na Bíblia que eu admiro demais. No Velho Testamento é Davi e no Novo é Paulo. Irmãos, enquanto o rei de Israel estava tremendo, apareceu um homem dos filisteus, desafiando o exército de Israel. Eu quero um homem que lute contra mim e me vença. Se ele me vencer, todo o exército é seu. Um homem, 40 dias aquele homem afrontava o exército de Israel. O rei de Israel tremia nas bases, nem um soldado conseguia. Foi aquele tormento. Daqui a pouco veio um menino, um pastorzinho de ovelhas, com uma funda na mão. E ele ouviu um negócio lá, um homem gritando lá. Quem é esse? Gente, ele veio, que é isso aí? O que foi isso aí? Ah, rapaz, tu não sabe não? Isso é um gigante, quase 3 metros de altura lá dos filisteus. Ele disse que apareceu um homem para fazer um duelo com ele e vencer todo o exército lá dos filisteus. Perder a guerra fica de Israel. E todo mundo tremendo. E ele, o quê? Eu vou lá. Só que ele era magrelo, só tinha mais ou menos 15 a 16 anos. Nem era guerreiro. Não tinha nem porte de soldado. Mas ele tinha um relacionamento com Deus sobrenatural. Ele era um rapaz focado. A visão dele não estava nas circunstâncias. A visão dele estava no Senhor. Ele conhecia quem era o Deus de Israel. Ele sabia a grandeza de Deus. Ele nem ficou com medo, ele foi com raiva. O quê? Quem é esse daí para falar uma coisa dessa contra o Deus de Israel? Eu vou lutar. Menino, para com isso, não diga isso não. Vou. Aí chegou a notícia lá do rei de Israel. E Saul então disse, o quê, meu filho? Você não pode não, você nem soldado, nem treinamento você tem. Não, vossa majestade. Eu estava lá no meio do mato, veio um leão, querendo minha ovelhinha. Epa, a ovelha é minha. Tira aí, leão. Subi em cima do leão, abri a boca dele, tirei a ovelha, bateu o leão. Ele foi aprovado nas pequenas coisas, irmãos. Ele era um guerreiro pelas almas. Ele era um guerreiro pelas ovelhas que Deus confiou. Cuidadoso com as pequenas coisas, Deus estava observando. Não deixava nenhuma se desviar. Ia atrás da desgarrada. E veio um urso. E eu matei o urso e salvei minhas ovelhas. Deus estava comigo. Quem é esse gigante? Eu vou lá e mato ele também. Não é mesmo? Ficou admirado o rei. Vista aqui, meu filho, minha roupa. Ele mal andava. Olha, vossa majestade, com todo respeito, mas eu não consigo andar com isso não. Tá vendo isso aqui? É minha arma. Vou matar esse gigante com essa arma. Lá vem ele. Pegou 5 pedrinhas. Lá vem um gigante. Parece aqueles filmes, né, de criança. Eu gosto muito de assistir com a Abner. E aquele monstro de homem. Trazendo medo. Aí ele olhou assim e disse, quem é esse aí que está comigo? Esse fracota aí. E o gigante começou a afrontar. Hoje mesmo, causar medo nele, nem Davi. E dizia barbaridades. Davi olhou para ele e disse, olha, tu vens com lança, com espada. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel. Pegou a funda e pei, caiu o monstro. Irmãos, é esse tipo de gente que Deus está procurando. Gente que não está olhando para as circunstâncias. Levanta-se os gigantes e você diz, quem é tu, gigante? Caia por terra agora. Toda doença, toda fraqueza. Eu sou filho de Deus vivo. É gente que olha para Deus. Não fica olhando, ai, o gigante vai me matar. Essa circunstância, nada pode mudar meu marido, meu Deus. Está na hora de você tirar o foco das coisas erradas. Você só vive olhando o que o inimigo está fazendo. Você precisa olhar o que Deus é capaz de fazer. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Que tamanho tem Deus para você?
Quem é ele para você? O povo de Israel, os soldados, nem o rei conhecia suficientemente o Senhor, mas Davi conhecia. Sabe? Para Deus dar uma cidade só para gente que olha para Ele. Gente que sabe lutar as guerras do Senhor. Gente que sabe lutar com gigantes. E existe gigante, sim. E existem espíritos malignos nessa cidade, sim. São maiores do que nós, sim. Mas existe um maior do que eles, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Esse é o nome dEle. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da sua família. Ele é o Senhor da sua casa, do seu casamento. Ele é o Senhor dos seus negócios. E existe um Deus Todo-Poderoso. Agora o que Deus está procurando, cadê os Davis? Onde estão os Davis de Deus? São poucos. Que tem um olhar focado, que não perde a alegria da salvação. Muitos vivem aí derrotados pelas as ameaças do inimigo. Cabisbaixo. Nem parece que são filhos de Deus. Está na hora de você se levantar, meu irmão e minha irmã. Tomar posição. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um general, Senhor dos Exércitos. E você tem que lutar com as armas espirituais. Jejum, oração, parar de falar besteira. Quanta gente não cresce. Sabe por quê? Porque as palavras têm poder. Você é o que é. Você é fruto das suas palavras. As palavras te fazem ser quem você é. As palavras são autorizações que nós damos ao inimigo. Por isso que Jesus não deu nenhuma autorização. Queriam pegar ele em uma palavra. E ninguém nunca conseguiu pegar Jesus falando besteira. Porque ele tinha consciência. Palavra tem poder, palavra gera. E ele não falava besteira. Sabe como a gente demonstra que tem ou não foco pelas palavras que falamos? Eu conheço você pelo que você me diz, meu irmão. Se você só fala de problema, você só está olhando para o chão. Você está precisando ter os olhos de uma águia. Você precisa ter o olhar que Davi teve. O maior rei de Israel, um menino que ninguém dava nada, mas conhecia o Deus de Israel. Ele mudou de posturas. Ele mudou de comportamento, porque ele cria no Deus de Israel. E nós como igreja, eu quero dar uma palavra para você, centro cristão de adoração. Pare de se comportar como crente fracote. Igreja aqui em Garanhuns, é hora de sermos como Davi. Por quê? Porque o povo de Israel perdeu a herança, porque só olhava com os olhos naturais. Murmuradores. Viram Deus fazendo milagres, mas perderam o foco. Viram o mar se abrindo. Viram Deus tirando água da rocha. Mas rapidamente se esqueci, começava só a reclamar. Morreram todos por causa da incredulidade e da murmuração. Mude sua linguagem, igreja. Tire o foco do inimigo. Pare de falar no que ele está fazendo. É hora de você profetizar. Se levantar como igreja. Deus nos deu uma cidade. E Deus está confiando em você para cumprir o chamado dele. Se veja como Deus te vê. Vá jejuar por uma cura na sua alma. Mas é hora de você levantar os olhos. Porque o povo de Israel perdeu as bênçãos de Deus por causa das palavras. Números capítulo 14, você encontra isso. Deus estava muito chateado. Até quando esse povo me desprezará? Até quando esse povo não acreditará em mim? Todos morrerão no deserto. Só os seus filhos entrarão na visão que eu dei a Abraão. Isso é muito sério. E eu não quero perder o que Deus tem para a minha vida. Eu não quero perder o chamado que Deus tem para essa igreja. Portanto, igreja, se levante, pare de falar besteira, olhe para o alto e profetize coisas boas na sua vida. Pare de se comportar como um fracassado, como uma fracassada. Se levante, tenha posturas como de Davi, porque nos últimos dias Deus levantará a geração de Davi. Gente que tem foco, eu creio.
Eu creio. Porque um homem de 100 anos creu. Era impossível. E ele viu os milagres. 100 anos estava o milagre na mão dele. Foram 25 anos de espera. Mas em todo o tempo que ele esperava, ele não murmurava. Romanos capítulo 4. Homem de fé, chamado Abraão, pai da fé. E se você ler Romanos 4, enquanto ele esperava, ele dava glória a Deus, porque ele cria que aquele que prometeu a ele era poderoso para cumprir. É esse tipo de gente que Deus está procurando. Gente que tem foco. O escritor aos Hebreus diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, é para olhar para onde? É para olhar para quem, irmãos? Diga aí. Quem vai cumprir o chamado de Deus, quem vai correr nesse novo tempo, é gente que tem foco. Não tem como você correr olhando para trás. Eu tenho muitas feridas na minha vida. Eu não presto para nada. Não corre. Quem não tem foco se perde. Só dá para correr. Corramos. É para você correr, minha irmã. Para de ficar andando assim. Quando a gente só fica olhando para os problemas, a gente não consegue correr. Tem gente que fica parado no tempo, só lambendo as feridas, as mágoas. Olha, o passado não tem como mudar. E ele é passado. Está na hora de você viver o hoje e construir um futuro diferente para você. É hora de você ser fiel hoje a Deus. Se levantar hoje. É hora de você colocar os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Sabe por que Jesus ele conseguiu suportar a cruz? Porque ele olhava para frente. Ele via eu e você sendo salvos. Por amor a nós ele suportou a cruz. Ele era um homem focado, Jesus. Focado na vontade do Pai. Custa sim, mas eu tenho um alvo na minha vida. E ele cumpriu. Chegou até a cruz e ele disse: cumpri. Tudo está consumado. Paulo foi outro homem focado. Muito focado, o apóstolo Paulo. Abra aí comigo em Efésios. Efésios não, Gálatas. Que homem focado. Eu quero ser uma mulher assim, meu Deus. Me ajude a ser focada. Quem quer ser focado aqui, diga amém. Temos que corrigir nosso foco. Não dá para você correr ficando olhando para trás. Não dá. Gálatas capítulo 1. Você vai ver o comportamento do apóstolo Paulo. Por isso que ele foi esse homem extraordinário. Gálatas 1, versículo 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios, entre os gentios, sem perder tempo, sem me deter com outras coisas. Não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti, fui, focado. Deus falou para ele, no dia que ele se converteu: estou te chamando, vai sofrer por mim, tu serás apóstolo entre os gentios. Meu chamado, descobri qual é. Ele não se desviou do propósito, focado no que Deus mandou ele fazer. E ele fez. Cumpriu tudo. E quando ele estava morrendo, lá em 2 Timóteo 4:7, ele disse: eu completei a minha carreira. Eu corri. Intensidade, visão, focado, propósito. Deus me disse que eu vou fazer isso para ele. Eu vou fazer isso sim. Quem está entendendo, diga amém. E se você sabe o que é para você fazer, e por que você não está fazendo? Por que está parado? Se você sabe qual é o seu chamado, para que você nasceu, por que não está fazendo? Qual é o seu foco?
Nenhum. Por isso que está assim como está. Está na hora de você ir atrás de Deus e pedir a Ele uma visão. Senhor, me dá um propósito para eu viver para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Para conquistar, devo tirar o meu foco da negatividade e redirecionar meus olhos para quem? Para Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, endireita a tua visão. Endireite o seu foco. Para que Deus possa usar a sua vida. Amém, queridos? Mude a sua linguagem. Fale palavras de fé. Porque as suas palavras têm poder para gerar ou a bênção ou a maldição. Somos frutos das nossas palavras. Temos que falar palavras de vida. É a situação difícil você declarando a palavra de Deus. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Circunstância, ouça a palavra do Senhor. E quando Ezequiel falou o que Deus mandou falar, os ossos começaram a ter vida. A morte sai. Deus começa a mudar a circunstância quando você profetiza. Na hora de orar, pare de ficar se lamentando. Lamentação não muda a vida de ninguém. O que muda as circunstâncias é profetizar. Monte! Se você disser ao monte, ergue-te. Não é dizer ao monte, como você é alto, monte. É impossível você sair desse lugar. Diga, fale, declare. E vai acontecer. É hora de profetizar, irmãos. Para de se lamentar. Pobre de mim, és pobre mesmo, por isso que está assim. É hora de você declarar, eu sou mais que vencedor. E é hora de você dizer, reaja. Reaja, cresça. É hora de falar a palavra que Deus manda você falar. Jejue, meu irmão, para mudar essa linguagem, essa visão negativa. Porque senão, você vai perder o que Deus tem na sua vida. Deus não quer isso. E por último, para Deus nos dar uma visão para conquistar uma cidade, nós temos que enxergar além dos nossos limites. Olha aí o homem, né? Parece aqueles, como é que chama aquele negócio que a gente bota aqui nas conferências? Uma lona, né? Uma coisa assim. Aí, olha, subiu e ele quis olhar algo maior. Você tem que enxergar o que Deus está enxergando. Olha para mim. Eu tenho orado. Eu tenho, Deus, toca nos meus olhos. Eu quero enxergar o que o Senhor está enxergando. Coloca a mão nos seus olhos. Diga, Deus, me faça enxergar o que o Senhor está enxergando. Temos que enxergar o que o Senhor está enxergando. Temos que ver o que Deus está vendo. Deus, ele tinha uma visão bem diferente para Jeremias. Ele via Jeremias como profeta, mas Jeremias tinha uma visão muito doente. Ele se via como menino. Jeremias capítulo 1. Deus ficou chateado. Deus corrigiu. Jeremias, tu serás um profeta. Onde eu te enviar, tu irás. Senhor, não diga, eu não passo de uma criança, eu nem sei falar. Não digas isso. Pare de falar isso de você, Jeremias. Porque aonde eu te enviar, tu irás. E o Senhor tocou em Jeremias. E o Senhor, de novo, falar com ele. Jeremias, que vês? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Nós temos que pedir a Deus que toque no nosso olhar. Que Deus toque nos olhos do nosso coração. Porque nós somos o que pensamos ser. Você é aquilo que você se vê. Por isso que você está se comportando como você tem se comportado. E a minha pergunta para você é: como é que você se vê? Eu me vejo como Zé Ninguém, eu me vejo fracote, eu me vejo como incompetente, eu me vejo incapaz. Por isso que você é assim? Não sai do lugar? Você tem que pedir ao Senhor, mude a minha visão de mim mesmo. Deus, toque nos meus olhos. O que tu vês, Senhor? Me mostre. Nós precisamos enxergar o que Deus está enxergando. Amém, queridos? Abraão entrou em crise.
Até os grandes homens de Deus entram em crise, sabia, irmãos? Abraão entrou em crise. Ele olhava para ele mesmo, mas Deus... Olha a crise dele. Abra comigo para você ver. Veja como ele estava se vendo muito limitado. Gênesis ali, no capítulo... Deixa eu pegar aqui o capítulo. É porque eu só me lembrei agora. Mas Deus está me... Quando o Senhor... Deixa eu ver aqui. No capítulo 15. Olha como ele estava. Veja o versículo 1, 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim o Senhor não me concedeu descendência, e um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, disse: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua descendência. Irmãos, ele tinha mais ou menos quase 86 anos aqui. Se você for para o capítulo 16, aqui mostra, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, se ele saiu, lá ele tinha 75 anos, olha o versículo 16. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então vamos supor que aqui no capítulo 15 ele está perto dos 86. Foi chamado com 75. 75 para 86 são quantos anos? 11 anos. Quase 11 anos e nada das promessas serem cumpridas. Mais velho ele estava ficando. E ele disse: Deus, sabe de uma coisa? Olhe, eu tenho 80 e alguns anos. O Senhor disse que ia ter uma descendência, mas olhe, sabe de uma coisa? Eu acho que vai ser esse meu servo aqui, o Damasceno Eliezer. Ele vai ser o herdeiro de toda a minha herança. Olha a crise dele. Ele olhava para si, não tinha como. Então o Senhor falou para ele e corrigiu ele. Logo o Senhor falou com ele: não, esse não será o teu herdeiro, mas será alguém que vai ser gerado de ti. Então Deus conduziu ele para fora. Ei, para de olhar para você, para de olhar para os seus limites. Olhe para mim, eu sou Deus. Saia dos seus limites. E aí ele teve que tirar os olhos dele das suas limitações. E ele teve que acreditar que Deus era poderoso para fazer. Ainda teve raiz de incredulidade, sim. Sara não acreditou e quis dar um jeitinho. Já sei, Abraão, vai ter do teu ventre. Então não vai ser de mim, porque eu sou muito velha. Então vou sair de você, mas come a empregada. E até hoje nós temos problemas por causa da desobediência de Sara. A incredulidade sempre atrapalha as nossas vidas. Mas Deus disse: não, não é de Agar, é da sua esposa Sara. E quando ele tinha 99 anos, o Senhor se revelou para ele. Olha o nome que Deus fala de si mesmo:
no capítulo 17 de Gênesis, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Daqui a um ano, eu virei aqui e você vai estar com um bebê nos braços. Sara riu. Como é que pode eu, uma mulher de 90? Eu não tenho mais prazer, não tenho mais regras, não sou mais uma mulher fértil. Aí Deus ouviu. Lá vem Sara, por que riste, Sara? E ela negou, viu? Mentindo. Eu sei que você riu. Apesar da incredulidade, mas Deus é misericordioso conosco, sim ou não? Apesar dela ter falhado em confiar em Deus, Deus não desistiu dela. Daqui a um ano você vai estar com o bebê nos braços, porque eu sou o Deus do impossível. E um ano depois, eles estavam segurando Isaac. Isaac significa riso, porque era inacreditável. Como? E todo mundo que via aquele menino nos braços de um velho de 100 anos, nos braços de uma velha de 90 anos, ria. Por isso que o nome é Isaac, riso, para mostrar que não existe nada impossível para Deus. Ah, irmãos, você tem que buscar se enxergar como Deus te enxerga. Se você não está conseguindo se enxergar, jejua, vai buscar o Senhor, clama, toca nos meus olhos, Deus. Mas Deus não pode contar com uma pessoa que não se vê como Ele vê, porque nós somos o que vemos. Assim como o homem pensa que ele é. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor, e você tem que clamar. Sabe quando Deus quis usar um outro homem velho, de 80 anos, Moisés? Sabe por que Deus colocou pessoas assim, bem de idade, para mostrar que não há impossíveis para Deus? Cadê o amém, irmãos? Deus pode te usar. Se Ele usou um homem de 80 anos para ser um libertador de uma nação, para fazer milagres extraordinários, Deus pode te usar. Mas é necessário que haja fé, que haja confiança, que você conheça o Deus que tem um chamado na sua vida. Então Deus se revelou a Moisés. Era necessário. Moisés estava com o coração leproso. Moisés, depois de 40 anos no deserto, ele até gago ficou. E quando Deus chamou ele lá em Êxodo capítulo 3... e ele viu aquela sarça pegando fogo e chegou lá, Deus tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é terra santa. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e é esse que eu vou enviar a libertação, você que eu escolhi. Deus envia outra pessoa, não envia a mim. E ele, várias vezes, ele resistiu, não quis, porque ele olhava para os limites dele. Como é que Deus vai usar a mim? Nem falo direito, Deus. E Deus disse: coloca a mão no seu peito. Quando tirou, estava leprosa a mão dele. Olha, seu coração está assim, cheio de mazela. Coloque de novo a sua mão. Ele colocou. Tira a mão, ele tirou. Curado. Eu sou o Deus que cura as emoções. Eu curo a visão interior. Eu sou o Deus que curo. Quem diz amém? Deixa Deus curar as suas doenças de alma, a lepra que existe dentro de você. E clame: Deus, eu quero me ver como o Senhor me vê. E ele se tornou um grande libertador de Israel. Sabe, irmãos, para Deus fazer uma igreja, não apenas nós, o CCA, mas a igreja em Garanhuns, alcançar essa cidade, é necessário que Deus encontre pessoas 100% obedientes. São obedientes nos detalhes, que procuram ouvir a voz de Deus, fazer as coisas da maneira que Deus quer que seja feita. Não é da minha maneira. Eu tenho que perguntar: como que tu queres que eu faça? Deus vai usar pessoas que têm foco nele, que tem uma linguagem de fé, que fala as palavras que ele manda falar. Ezequiel
Fale para esse cemitério de ossos secos, sequíssimos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Gente que confia no que Deus diz e usa a boca, não é para falar negativo, mas fala o que Deus manda falar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Já está na hora de você profetizar para o seu marido e dizer ele vai se converter, do que ficar falando, um coração muito duro, tem jeito não. Se você quer ver os milagres, tenha foco, e o foco é o que Deus fala, o foco é Ele, amém, queridos? E por último, enxergue além dos seus limites. Olhe para quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para conquistar eu devo ampliar minha visão para além das minhas limitações humanas. E eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar para que você saia desse lugar como uma águia de Jesus, um homem ou uma mulher de Deus que quer ser usado pelo Senhor. Levante agora do seu lugar. Tome posição, comece a orar pela sua vida. Diga, Deus, eu quero o Senhor. Abra a sua boca, querido. É hora de profetizarmos. Comece a profetizar aí na sua vida. Comece a profetizar. Agora é um momento profético. É um momento que Deus quer tocar no seu coração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Talvez seu coração esteja leproso, cheio de mazela. Você tem tirado o foco de Deus. Você só está olhando para os gigantes, tremendo diante dos gigantes, diante das circunstâncias, diante de você mesmo, seus sentimentos doentes, sua visão limitada. Feche seus olhos. Canta lá baixeira, canta lá macha, canta lá mais. E calabachoro cotolo baixaia na mamás. E catalabaxa, catalabá. Há um chamado para o centro cristão de adoração. Fomos chamados para conquistar essa cidade. Há um chamado sobre nós. Quem é que Deus pode contar nesse lugar? Leva as suas mãos, querido. Deus vai te libertar nessa manhã. As cadeias vão cair da sua vida. Levante-se, feche os seus olhos. Só tem um que pode te libertar, é o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Olha para Ele, para o alto. Focalize nele. Olhe para Ele. Diga, Deus, me perdoe. Eu tenho perdido tanto tempo na minha vida, só olhando para os meus sentimentos, só olhando para as circunstâncias. Tenho me sentido frustrado. Toque nos meus olhos, Senhor. Toque nos meus olhos. Abra a boca e comece a orar.